Defesa da fé? Respostas com mansidão? Pedro repreendendo Jesus? Um apologista vindo diretamente das terras de Nárnia? Não está entendendo nada? Então pega o escudo da fé e a espada do Espírito que a gente vai falar sobre apologética. Apologia. A palavra apologética vem de apologia, e apologia vem do grego. Literalmente significa resposta, discurso em defesa. E o cristão, ele tem a responsabilidade de ser um apologista. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, nos diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Como o texto bíblico nos diz, todo cristão tem a responsabilidade de estar preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Ou seja, a palavra resposta nesse texto literalmente é a palavra apologia, lá do grego. Então, todo cristão, ele tem a responsabilidade de ser um apologista, de praticar e exercer a apologética. E aqui não há nenhum cristão que escape não, viu? Todo cristão, ele deve estar preparado para, pelo menos, falar do que Cristo fez na sua vida. Falar da novidade de vida que ele vive por meio de Jesus Cristo. É mesmo, é? É mesmo, é? Agora, é interessante a gente pensar um pouco em quem escreveu essas palavras. O apóstolo Pedro tem uma relação muito interessante com a apologética. No início da sua vida, ele não soube ser um apologista. Na verdade, ele ainda era uma pessoa muito imatura. A imaturidade do apóstolo Pedro no início da sua vida foi tal que ele chegou a repreender Jesus Cristo, a pedir para Jesus Cristo lavar o seu corpo inteiro e também, no único momento em que ele teve a oportunidade de defender Jesus, ele foi lá e cortou a orelha de Malco, o oficial romano. Em sua vida como apologista, ele errou, porque após a prisão de Jesus, ele teve a oportunidade de, por 3 vezes, defender a sua fé, mas ele negou a pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro é uma imagem de cada um de nós. Assim como ele falhou na apologética, nós também muitas vezes falhamos diariamente. É interessante a gente notar a semelhança, porque assim como Pedro negou a Cristo, muitas vezes temos negado a pessoa de Jesus Cristo em coisas pequenas. Mas não devemos deixar as nossas semelhanças somente nos erros de Pedro. É interessante também a gente notar a mudança de vida que ele teve após se encontrar com Jesus Cristo já ressurreto no final do livro de João. A partir de Atos, Pedro é uma pessoa completamente diferente. E o que ele escreve na sua carta dá um incentivo muito grande a defendermos a fé. Realmente aquele homem no final da sua vida entendia que deveria defender a fé. E o apóstolo Pedro passou a entender tão bem de apologética que no verso seguinte ele fala como deve ser feita a apologética, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Essa é a forma como deve ser feita a apologética. Não devemos entrar em uma discussão apenas para vencer aquela discussão ou sair por cima. Devemos entrar em uma discussão com o espírito de mansidão e com muito temor a Deus, para que assim nós possamos trazer a pessoa com quem estamos conversando para perto da pessoa de Jesus. E se a gente estiver defendendo a fé gritando: No, God, please, no! 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 A gente pode até vencer a discussão, mas a gente não vai cumprir o verdadeiro objetivo da apologética cristã. E os escritos bíblicos nos mostram pessoas que souberam defender a sua fé. O livro de Atos registra pra gente que Paulo ia à sinagoga por 3 sábados seguidos pregar com base nas escrituras que Cristo deveria morrer e ressuscitar dentre os mortos. E trazendo para os tempos mais contemporâneos, a gente encontra também outras pessoas que souberam defender a fé. Por exemplo, Josh McDowell é um grande escritor que ele escreveu vários livros sobre apologética. Até tem um aqui atrás de mim que é Novas Evidências que Demandam um Veredito, onde ele traz várias provas de que a Bíblia realmente está historicamente correta. Aqui no Brasil, a gente tem um professor chamado Adalto Lourenço. Vocês podem procurar aqui pelo YouTube, tem vários vídeos dele. Ele é formado em Física nos Estados Unidos e tem mestrado em Física Nuclear, além de entender muito sobre Química e Biologia. E ele faz palestras mostrando que a Bíblia e a ciência andam juntas. Então ele fornece várias provas dentro da física, da química, da biologia, que nos ajudam a entender melhor
como a Bíblia está correta cientificamente. E o próximo é o CS. Calma, não é desse CS que a gente está falando não, é do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor muito conhecido nos dias atuais. Suas principais obras são As Crônicas de Nárnia e Cristianismo Puro e Simples. Além de escritor, ele também era apologista. E ele se tornou muito famoso durante a Segunda Guerra Mundial porque a rádio BBC de Londres o convidou para ter um programa onde ele pudesse confortar aquelas pessoas que estavam passando aquele momento difícil de guerra. E durante esse tempo que ele tinha na rádio, ele aproveitava para defender a fé, para falar bastante sobre os fundamentos principais do cristianismo. E muitos céticos disseram se converter por meio das suas pregações, ao ponto dele ficar conhecido na época como o apóstolo aos céticos, fazendo uma comparação com Paulo, que era o apóstolo aos gentios. Mas só para deixar claro, não existe apóstolo depois dos tempos bíblicos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Jovem e todo cristão no geral, que sejamos apologistas. Se você por acaso não tem sido apologista por onde você anda, na escola, no trabalho, na faculdade, na aula de inglês, se você não tem defendido a sua fé, busque fazer isso. E como o texto diz lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, no início do texto, antes, santificai a Cristo em vosso coração. A gente só pode ser apologista de verdade se a gente colocar Cristo em primeiro lugar em nossa vida, se a gente der lugar para Jesus trabalhar em nossa vida. Que possamos estar dando lugar a Jesus Cristo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre apologética, converse com o seu pastor, peça para ele dar um estudo na igreja sobre isso. É muito importante a gente saber defender a fé. E assim como Paulo, que não nos envergonhemos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, vamos ser apologistas? Espero que vocês tenham gostado. E para mostrar que vocês vão ser apologistas, compartilhe esse vídeo com alguém e não se esqueça de curtir o nosso canal, apertar no sininho para receber aquelas notificações e também nos siga na rede social. E toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo no Vivendo a Doutrina e não se esqueça, seja um atalaia do nosso Deus.